beleza? Dando continuidade ao nosso assunto, né, ao nosso estudo do solo, nós hoje vamos falar um pouco sobre a erosão do solo e as problemáticas ambientais decorrentes desse processo, beleza? Então, primeiramente a gente precisa pensar o que é a erosão do solo, né? Então, a erosão do solo vai ser um processo em que as partículas do solo vão ser transportadas para outro local, né? Por meio de agentes, beleza? Agentes como, por exemplo, a chuva, agentes como, por exemplo, a força dos ventos, né? Que vai desgastar e alterar o solo, beleza? Então, é a partir disso que a gente norteia o nosso estudo, tá? Então, a erosão do solo, ela vai resultar na degradação de diversas áreas, né? E vai impossibilitar a lucratividade, principalmente da atividade agropecuária, beleza? Então, o solo, ele tem uma função básica, né? Uma das funções mais básicas do solo é a sua função social, tá? Que é, no caso, de servir como suporte às plantas, né? E também de servir como suporte para a engenharia civil, né? Então, ele vai, a partir do solo, que a gente vai promover condições adequadas para a produção de alimentos, tá? Então, tudo basicamente se inicia a partir do solo, beleza? Então, o principal tipo de erosão do solo, a gente tem a erosão hídrica, né? Decorrente principalmente do impacto da gota da água da chuva no solo. E aí, esse processo ele vai sendo intensificado e solos que não têm uma cobertura vegetal tão grande são mais danificados, beleza? Então, a gente vai ter essas, principalmente atividades antrópicas, né? Que vai ser um potencial, vai ter um grande potencial para acelerar os processos erosivos do solo, né? E trazer algumas áreas, tornar algumas áreas impróprias para cultivo, tá? Então, existem diversos fatores que afetam diretamente a erosão do solo. Existem diversos fatores que afetam diretamente a erosão do solo, né? Como eu falei. E aí, esses fatores vão ser 5. E a gente vai poder listar a erosividade, a erodibilidade, a cobertura do solo, a topografia do solo e o uso de práticas agrícolas, beleza? Então, a erosividade vai se referir ao potencial das chuvas em causar erosão, tá? Vai ser um item relacionado a um histórico climático de uma região, né? Algo que a gente não pode controlar, beleza? A gente vai ter outro fator que é a erodibilidade, que vai indicar a suscetibilidade do solo à ocorrência da erosão, tá? Então vai ter os atributos como a textura, como a porosidade do solo, como o teor de matéria orgânica daquele solo que vai estar aí, tá? Então, por exemplo, solos de areia, eles são mais porosos, então estão mais suscetíveis à erosão hídrica, por exemplo, a erosão pluvial, beleza? E aí a gente vai ter a questão do declive, né? Como do declive do tamanho, do comprimento daquele solo que vai impactar, tá? Que aí é a questão da cobertura e da topografia. Se esse solo tiver mais vegetação, vai ser um solo que vai ter uma maior dificuldade, um solo que vai ter uma maior vai ser menos suscetível a sofrer erosão do que um solo sem cobertura vegetal, né? Isso porque quando a chuva ela cai, por exemplo, as plantas, as árvores, a água ela para na copa das árvores, então dificulta com que a chuva cause impactos diretamente no solo, beleza? Então é fundamental manter essa cobertura vegetal para mitigar esse processo, tá? E aí a gente vai ter
também as práticas agrícolas, né, que muitas vezes vão ser danosas para o meio ambiente, beleza? Então, espero que vocês tenham entendido até aqui e até já.